O Atisha, ele dá essa dica. No início da noite, medite sobre o vazio de existência inerente, né? Não é que você é obrigado a ter que meditar somente sobre esse tópico, mas é um conselho que ele dá, né, para a gente já buscar uma certa serenidade e para já ir dormir com a mente voltada para o vazio, né? Já dormir com essa ideia de que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. É sempre importante considerar que, do ponto de vista da literatura budista e também de outras literaturas que vão enfatizar a contemplação, a meditação, a questão do sono é muito importante, né? Então, muito melhor do que passar a madrugada meditando é dormir bem, mas dormir tendo meditado durante o dia, né? Ou no início da noite, aqui umas 6, 7 da noite, né? Acompanhando o pôr do sol, pode ser também. Mas a partir daí você já está com a mente mais serena, e quando você vai dormir, se você manter esses pensamentos do Dharma na sua mente, você pode sonhar com eles. Você pode ter sonhos auspiciosos, sonhos que vão lhes dar insights sobre esses ensinamentos. Porque a gente muitas vezes tende a sonhar aquilo que reflete o nosso cotidiano, né? A nossa mente, ela dá as suas viajadas quando a gente dorme. Então, nesse período, é muito propício que a gente tenha um certo cuidado, uma certa higiene do sono, né? Eu até acho que cheguei a mencionar também na última reunião que Tsongkhapa, no Lamrim Chenmo, um texto que nós estudamos aqui, um dia certamente voltaremos a estudar, né? É um texto que dá para encontrar em português, em vários volumes, eu acho que só em formato de e-book, né? Eu nunca li a versão em português, que eu acabava fazendo a minha própria tradução a partir do inglês, né? De passagens do texto. Mas, para quem não tem o texto, né, depois pode vir falar comigo com a Irinice, que a gente aponta as referências aqui, edições em inglês, em português, em espanhol. Mas, de qualquer forma, e são fáceis de comprar. Mas, de qualquer forma, o Tsongkhapa ele vai dar importância para essa questão do sono, né? Para essa questão de você buscar dormir o que ele chama a partir da segunda metade da noite. Que pelos cálculos, adaptando para a forma como a gente conta as nossas horas, separa os dias, seria de 9 em diante. De 9 em diante não medita mais. De 9 horas em diante, vai se preparar para dormir. Porque é importante que esses sonhos, vamos falar aqui numa yoga dos sonhos, e os textos falam numa yoga dos sonhos. Para que haja uma yoga dos sonhos, é importante que a gente durma na hora certa. Se eu passar a madrugada acordado, é como se eu não vou conseguir aproveitar esse período. E aí tem até uma outra questão também que a gente vê em outros textos, que o prana vai se tornando muito mais rarefeito, né? Então fica muito mais difícil para a gente conseguir acessar, para que a nossa mente consiga acessar planos mais elevados durante o sono, se ela deixa para dormir depois da meia-noite, por exemplo, né? Porque na meia-noite é o ápice da escuridão. A gente tem o meio-dia, que é o zênite, e tem a meia-noite, que é o nadir. Meio-dia é um ótimo horário para meditar. Tem uma abundância de prana, tem uma abundância de sol, né? É até perigoso tomar o sol do meio-dia. Ficar tomando demais, claro, né? Sem proteção e tal. Mas, se possível, buscar então, buscar dormir antes da meia-noite. Eu sei que é difícil, né? Para mim mesmo, aqui eu vi algumas pessoas comentando: ah, mas eu não consigo, durmo de madrugada. Para mim também é difícil, porque a gente vive num mundo que quer a gente acordado a todo momento, né? E com muitas luzes, é a luz do celular, é a luz da TV, é a luz do computador, as pessoas online toda hora, tudo é urgente. Mas do ponto de vista do Dharma, nada disso é urgente. Então, a gente tentar tomar um certo cuidado para harmonizar a nossa rotina, né? E aqui eu não quero que ninguém se sinta culpado, ninguém vai pro inferno se dormir depois da meia-noite, gente, não tem problema, né? Se assaltar a geladeira depois da meia-noite também não tem problema, né? Não é o diabo que está no ouvido de vocês. Pode não ser muito saudável, mas a questão é o que seria mais apropriado em termos de uma técnica que vá
digamos assim, tornar a vida mais harmônica com, com essas práticas. Porque, como até a gente já conversou aqui, né? O ponto de vista budista que a gente vê aqui, que a gente enfatiza aqui, é realmente buscar uma vida meditativa. Uma vida meditativa não é só uma vida de que eu sento para meditar em tal hora, mas é realmente cultivar toda uma vida que seja uma vida voltada para a contemplação. Mesmo se eu estiver na fila de um banco, mesmo se eu estiver trabalhando, mesmo se eu estiver cuidando de alguém, hum, não importa, mas de alguma forma tentar manter essa ideia, tentar manter em nosso coração o Buda, o Dharma e a Sangha espiritual. Lembrando que a natureza Buda indestrutível, ela está sempre em nosso coração. Então, tentar se voltar para ela a todo momento, né? Ou lembrar do vazio, que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. E aqui o Atish, então, ele dá esse conselho, ele dá essa dica, né, no início da noite. Medite sobre o vazio, medite sobre o Shunya. Porque assim você já vai se esvaziando do peso do dia, né? Você vai se esvaziando do senso de um eu separado e vai se esvaziando de todo o peso daquele dia. É uma forma de já purificar a mente, preparar a mente para o sono. E a gente tem, curiosamente, em outras literaturas também, que eu já vi falando disso, né? Ah, no final da tarde, medite. Eu já vi literaturas até mais ocidentais, né? No final da tarde, medite se voltando para a purificação. E esse é um tipo de meditação, né? Se voltando para a purificação. A gente encontra muitas coincidências conforme vai lendo alguns místicos cristãos por aí, né? Quem conhece a Teresa d'Ávila e andei lendo muito aí o Hildegarda von Bingen, tem muitas coincidências interessantes aqui. Mas, de qualquer forma, vá dormir voltada com a mente, com a mente voltada para o vazio, e ao acordar, gere a bodhicitta intencional. Quando você acorda, então, eu ia usar a palavra rogue, né? Acho que é uma palavra muito cristã. Reze também, talvez uma palavra muito cristã. Mas gere essa intenção, né? Gere esse pensamento que todos os seres possam se libertar do sofrimento, que todos os seres possam alcançar a felicidade. Tenha isso como o seu primeiro pensamento do dia. Acordar com esse pensamento. Então é uma dica. Porque como que isso vai colorir o seu dia? O que a gente pensa antes de dormir vai influenciar nos nossos sonhos. O que a gente pensa ao acordar também vai influenciar a qualidade do nosso dia. Então, ao acordar, gere a bodhicitta intencional. Gere essa intenção altruísta. Lembre-se de bodhicitta. O Dharma Samgiti Sutra diz: um bodhisattva é alguém que não vê a iluminação como um objeto de desejo do eu. Então, se você busca a iluminação, se você busca a libertação do samsara, você tem que tirar da mente aquele pensamento: eu quero me libertar do samsara. Eu vou me libertar do samsara. Por que não é um objeto? Porque na iluminação não há mais eu. No nirvana não há mais eu. Né? Os sutras da perfeição da sabedoria, os sutras Prajnaparamita, deixam isso muito claro. Não é à toa que a gente enfatiza tanto o vazio. Esses sutras enfatizam muito o vazio. Né? Não há mais espaço para um eu. E também porque o objetivo de alcançar a iluminação, do ponto de vista do budismo Mahayana, é beneficiar todos os seres. Então, enquanto eu ainda pensar eu quero, quer dizer que eu ainda tenho muitos degraus a subir, né? Muitos passos a dar no caminho. Vejam como a questão do vazio é importante, como a questão da sabedoria, que compreende o vazio, né, essa sabedoria intuitiva, prajna, ela é muito importante. E também é algo que a gente vai ver em outras traduções, em outras tradições também. Se a gente
se a gente quiser buscar esse, esse tipo de diálogo. A Ju comentou: não cabe pensar eu quero a iluminação para o benefício de todos os seres? Sim, é um pensamento correto, mas aqui não colocar como aquele objeto, né? Isso acontece muito quando as pessoas, elas às vezes começam a ter uma certa pressa, uma certa gula no caminho espiritual, quando elas querem a iluminação para hoje, né? Elas querem para hoje, nem para hoje, elas querem para ontem. A gente está há vidas e vidas, milênios e milênios, e sabe-se lá quanto mais, né? Kalpas e kalpas, presos ao samsara, mas aí de repente agora eu quero porque eu quero me libertar agora. E não é assim que funciona, né? O caminho, ele é gradual. Não fosse, nós viveríamos num mundo cheio de Budas. Infelizmente não vivemos em tal mundo. Ou cheio de Bodhisattvas, que fosse. Não vivemos nesse mundo. Cheio de Cristos, não vivemos nesse mundo. Então, tirar essa ideia, né, de uma certa ambição material que eu direciono para o caminho espiritual, né, como aquele objeto, aquilo que eu quero pegar com as minhas mãos. Então, como a Ismênia comentou, né, a Bodhicitta, ela nem vai perceber mais o eu que pretende se iluminar. Porque como é um caminho, né, chega um ponto que se esvazia de eu de tal ponto que esse eu agora, ele é apenas um instrumento. E essa é a questão, a gente entender que o nosso eu, ele é um instrumento. Ele é um instrumento para nós usarmos em benefício de todos os seres. Muita gente se assusta quando fala que o eu é vazio. Mas se o eu é vazio, eu posso, de certa forma, fazer o que eu quiser com ele. Não posso? Se ele é vazio, é só uma questão de eu saber, então, agora o que eu vou fazer com esses agregados, com essas tendências que dão esse senso de eu. Então, como que eu vou remoldar esse eu para que ele seja um instrumento adequado, para que ele seja útil para os outros seres? Aryadeva, muito ligado a Nagarjuna, né, da escola madhyamika do século II, ele diz: quando se passa a investigar a mente por meio da sabedoria, então a mente deixa de ser vista. Quando se passa a investigar a mente por meio da sabedoria, se percebe o vazio. Então não há mais um eu ali sendo visto, não há mais um senso de individualidade sendo visto. Muito no que a Ismênia comentou aqui no chat, né? A Bodhicitta não percebe o eu que pretende se iluminar, porque é um momento que a gente vai até além da ideia de união, por exemplo, né? Que o Tantra vai falar muito da união que ocorre no nosso coração, né? A união do método com a sabedoria. É algo que vai além, porque quando chega num ponto, não há mais nenhum eu para se unir a nada. Não há mais algo para ser unido. Só há a realidade última. Porque se percebe esse vazio de eu, esse vazio de multiplicidade. E o Nagarjuna, ele afirma, o Buda ensinou que Bodhicitta não é obscurecida pela noção de eu, de agregados, mas que é vazia de tal coisas. Bodhicitta não é um eu que quer alguma coisa. Até porque ela vem como uma intuição, né? Uma intuição sutil na mente. E esse Bodhi é justamente essa intuição, essa luz sutil que ilumina a mente. É a verdadeira clara luz. E essa clara luz, ela não é exatamente a mente em si. Ela é algo que está além da própria mente. Essa clara luz, ela vem da própria natureza Buda, indestrutível. Ela está além da noção de um indivíduo. Ela está além dos agregados. Os agregados que são esse suporte, essa base
para a nossa noção de um eu individual. Lembrando que os cinco agregados que são muito mencionados, né? A forma, a sensação, a percepção, as tendências que são geradas a partir daí e a consciência dual, essa consciência sujeito-objeto, que é essencial para ligar os outros agregados, para traduzir essas experiências e para dar essa noção de eu separado. Bodhicitta está além disso, porque é a luz Bodhi, é a luz que vem de uma outra instância da realidade, digamos assim, né? Que vem para além dessa realidade que a gente chama de essa natureza que a gente chama de projetada na linguagem da escola Yogacara. Ela tá além de tudo isso. É realmente uma luz sutil que é o que resgata os seres, né? É o que leva para a libertação. E que tem tudo a ver também com a sabedoria, porque bodhicitta só pode de fato, a bodhicitta real, surgir quando se alcança a sabedoria, né? Por isso que Prajnaparamita é essencial no caminho budista. Quando a gente fala nas paramitas, né, nessas seis paramitas, generosidade, harmonia, paciência, a reta energia, a plena atenção, a sabedoria, não é porque não é para viver melhor no mundo. Elas têm esse efeito. Se a gente colocá-las em prática, a gente vai viver melhor no mundo. Então isso é muito bom, né? Mas não só coisas para que a gente seja mais agradável para as outras pessoas, o que também é muito bom. Mas na verdade são realmente os instrumentos que levam para a libertação do samsara. Os instrumentos que vão fazer com que a gente consiga ir além desse senso de separatividade e consiga colocar um freio também no nosso eu, né? Colocar um freio e perceber o que que é esse eu. Adestrar o eu e perceber que ele é vazio, que ele nem tem uma existência última. Por isso que a sabedoria é aquela que é chamada de a mãe dos Budas, né? Prajna, Prajna Sofia. Prajna é aquela que liberta do samsara, é aquela que liberta do ciclo compulsório, compulsivo de renascimentos. Nagarjuna então afirma: pois bem, se alguém perguntar como é produzida a mente do despertar, como que eu produzo bodhicitta, já que é algo tão incrível assim, deve-se produzi-la convencionalmente. Primeiro eu gero uma intenção na minha mente. Essa intenção que ela pode vir de uma intuição, né? Porque essa luz ela já está lá, ela está latente. Isso é muito importante de frisar, né? Essa luz ela está latente já, mas deve-se produzi-la convencionalmente como um indivíduo criado magicamente ou um indivíduo emanado que gera essa bodhicitta. Então, nós pensarmos que o nosso eu, ele é como um truque de mágica, é como um truque de um mágico. A gente vê isso na linguagem budista bastante, né? Visualizar o eu e os fenômenos, tudo que a gente percebe com os nossos sentidos, esse mundo dos sentidos, esse mundo sensório, como um truque de um mágico, não porque ele não exista. Ele existe, mas a gente vê tudo de uma forma distorcida, como um mágico faz, né? Um ilusionista faz. Ele está usando instrumentos que existem, mas a partir desses instrumentos ele cria uma miragem. Então, pensar que nós somos esse tipo de indivíduo. Então, vamos visualizar um outro indivíduo para nós. Como eu falei, um outro eu para nós. No sentido de que eu agora me visualizo como alguém, ou eu gero esse pensamento como se eu fosse alguém, um bodhisattva, que já tem em mim essa mente do despertar. A literatura budista também trabalha muito com essa ideia, né, de se você ainda não está naquele estado, emule aquele estado. Emule o estilo de vida de um bodhisattva. Que uma hora de você tanto insistir,
né? Você ainda não é um bodhisattva, mas você tanto insiste, tanto gera aqueles estados mentais na sua mente, que uma hora aquilo se torna real. Uma hora você de fato se torna um bodhisattva. Uma hora de fato você vai se libertar. É gradual? É. Mas ele vem muito assim de como a gente vai seguir nos passos dos antecessores. Assim como a gente faz na nossa vida normal, né? Se a gente admira muito alguém, se a gente quer aprender algo com alguém, a gente vai seguir nos passos daquela pessoa. A gente vai emulando aquela pessoa, de certa forma. Por isso que o budismo também tem muita preocupação com as companhias das quais a gente se cerca, porque, na verdade, a gente tem essa tendência mesmo, né? Como seres sociais, interdependentes, a gente, em geral, pega muito dos outros e, a partir daí, vai trabalhando com isso, construindo esse nosso senso de individualidade, de personalidade e daí por diante. Então, produza convencionalmente, no sentido, nesse sentido que até colocaram no chat, né? Eu desejo que todos os seres se libertem do samsara. De início, ainda tem um senso de eu ali, mas é um eu que está desejando com uma mente que não busca somente um senso de um objeto que vai lhe agradar, que ele pode chamar de meu, com esse senso de ignorância, de apego e aversão, mas uma mente que está com um desejo. É um eu que está com um desejo um pouco mais refinado, com um desejo um pouco mais sutil, ou bem mais sutil, na verdade, né? Um desejo elevado. Então, buscar cultivar esses pensamentos elevados na mente. Porque a gente tem que agir no mundo convencional também, né? Lembrando das duas verdades aqui. A verdade convencional e a verdade última dos fenômenos, que é o vazio, é a verdade última, mas a verdade convencional, estamos todos aqui separados, aparentemente separados. Então a gente tem que tornar esse mundo convencional mais harmônico para que a gente consiga entender a verdade última. Entendendo que as duas são verdades que ocorrem simultaneamente. Essa questão de emular, essa questão de você criar algo com como se fosse algo criado, emanado por uma magia, por uma mágica, digamos assim. A linguagem tântrica vai trabalhar muito com isso também, né? Nós temos a ideia dos nirmanakayas, que são muitas vezes traduzidos como a veste da emanação, as vestes luminosas. Daqueles que já estão avançados no caminho, então eles constroem essa veste para que eles possam continuar a atuar no mundo de uma forma mais sutil, né? Para que eles possam atuar num campo mental, para que eles possam atuar nos sonhos dos outros, para que eles possam atuar no contato de mente com mente e não só na presença física. Então, é algo que a gente vê enfatizado também na linguagem tântrica e num nível mais avançado de prática. Como é dito no Sutra das Perguntas de Sagara, o rei dos Nagas, né? Seria um sutra em que esse rei dos Nagas, aquelas criaturas que são metade serpentes, metade humanos. Então esse rei dos Nagas, ele tem uma conversa com o Buda nesse sutra. E eles têm uma representação que é associada à sabedoria também, né? A serpente da sabedoria. E então o Buda diz ao Rei dos Nagas: Rei dos Nagas, devido a um Dharma, os Bodhisattvas serão rapidamente iluminados. Alcançarão uma iluminação insuperável e totalmente completa. Qual é esse Dharma? Qual é o Dharma que leva para a iluminação completa? E o Rei dos Nagas, então, Sagara, responde ao Buda: Trata-se de bodhicitta. A mente altruísta não deixa sequer um único ser para trás. Então, bodhicitta é o que leva para o caminho do completo despertar. Esse altruísmo, ele completa o caminho e nunca vai deixar nenhum ser para trás. Porque a iluminação que um Buda alcança, ela abarca tudo. O Buda é o todo conhecedor.
E os bodhisattvas, eles fazem esse voto de continuarem renascendo vida após vida voluntariamente até que o único último ser ainda esteja preso no samsara. É claro que esse é um voto simbólico. Não que ele não seja real, ele é real. Mas é claro que não tem como esperar até libertar o último ser sequer do samsara. Mas é gerar essa atitude mental, é gerar esse desejo, realmente, né, na falta de uma palavra melhor, é gerar essa aspiração, melhor dizendo, essa aspiração de alguém que agora vai deixar o seu eu de lado, de alguém então que está comprometido em compreender o vazio de eu e viver apenas para beneficiar os outros seres. Isso é um bodhisattva. E é isso que leva para que se alcance a compreensão, a djnana, a gnosis última da realidade última, que é a iluminação de um Buda, né? Num longo processo, num processo que tem muitos degraus, que tem muitos aprendizados a ocorrerem, né? Que tem um aprofundamento, inclusive, dos samadhis, das meditações, da sabedoria, até se chegar a um estado de Buda. Por isso que não há tantos Budas no planeta. Se nem há tantos Bodhisattvas assim, o que dirá Budas? E também, porque para que haja um Buda no planeta, penso eu, a humanidade tem que ter gerado mérito para isso, né? Então, tem que chegar o momento adequado para que um Buda renasça. Arya Sanga aponta que quatro são causas de bodhicitta em seu Bodhisattva Bhumi. Uma linhagem excelente é a primeira causa que estimula o buscador. Então, entrar em contato com um Dharma que seja idôneo e que esteja ligado a uma linhagem excelente, a uma linhagem que seja idônea. Um amigo espiritual, um guru, é a segunda causa. Então, encontrar esse amigo espiritual, encontrar esse guru, mesmo que não seja um guru físico, mesmo que seja um livro, mesmo que sejam os ensinamentos desses personagens, né, e se focar nesses personagens que estamos vendo aqui e nos seus ensinamentos. Inclusive, claro, o Buda. Então, essa é a segunda causa para que Bodhicitta possa surgir. Porque você vai vendo os ensinamentos, você tem contato com uma linhagem Mahayana, os ensinamentos vão fazendo sentido, e aí, a partir daí, você começa a se convencer minimamente. Ter compaixão pelos seres sencientes é a terceira causa. Bodhicitta é altruísmo. Só que é um altruísmo que tem uma meta muito específica, que é a libertação de todos os seres. Então, por isso que eu entendo que ela aqui aparece como um terceiro, a compaixão, e não como o primeiro ou como o segundo. Porque eu posso ter compaixão, mas se eu não tiver acesso aos ensinamentos que dizem o que eu faço com essa compaixão, qual que é a causa do sofrimento, qual que é a causa raiz de todos os problemas do mundo, e como que isso pode ser sanado, resolvido, a minha compaixão ela ainda vai ser uma compaixão normal, né? Uma compaixão mundana, que tá ótimo, não tem nada de errado com essa compaixão. Quem dera todas as pessoas, todos nós vivêssemos guiados por uma compaixão normal, mas aqui a compaixão ela tem que ser usada, ela tem que ser usada de uma forma produtiva, de uma forma útil, de como que ela vai de fato resolver a causa raiz do sofrimento, que é a ignorância, que é a causa do samsara, que é a ignorância que atribui um eu separado, que atribui a noção de um eu inerentemente existente. Então, a compaixão ela tem que estar atrelada com acesso ao ensinamento que se refere aqui à linhagem excelente e com acesso a um guru, um acesso a um amigo espiritual, a personagens dessa linhagem. Como eu falei, não precisa ser um guru físico, mas a materiais desses autores
que você vai poder ler e a partir daí vai poder colocar o Dharma em prática. E por fim, a falta de medo. Essa é a quarta causa de bodhicitta. A falta de medo, ou seja, a coragem para suportar os sofrimentos do samsara em prol de todos os seres. Essa é a quarta causa. Essa falta de medo aqui é no sentido de que você não pode ter medo do samsara. A primeira nobre verdade, ela fala que tudo é sofrimento, essa é uma marca do samsara. De alguma forma, tudo leva para a insatisfação, para o sofrimento. Mesmo os prazeres do samsara, eles acabam levando para a insatisfação, porque eu quero mais, eu quero repetir, e eu nunca estou satisfeito. E aí eu busco mais prazeres para sanar aquele sofrimento. E aí fico nesse ciclo. O samsara é sofrimento. Mas, por outro lado, entendendo a causa, buscando sanar a causa do sofrimento, que é a ignorância, que é o eu, e buscando então a cessação do sofrimento, que é como se desfazer dessa noção de separatividade, como se desfazer dos elos da ignorância, dos elos de avidya, por meio da quarta nobre verdade, que é o caminho, é a senda que liberta do sofrimento, não há porquê ter medo do samsara. Simplesmente porque agora a pessoa ela está direcionada, ela está num caminho que vai levar para a libertação disso. Então, no Mahayana não se pode ter medo para que a pessoa não decida pelo Theravada, basicamente, para que a pessoa não decida pelo Hinayana, para que ela não decida por simplesmente se libertar do samsara e tchau para os outros. Mas aqui, por isso que a questão do vazio do eu, ela é muito importante e é uma ênfase muito particular do Mahayana. O Theravada vai falar em anatta, vai falar no não ser, que às vezes é traduzido como não eu e tudo mais. Mas o Mahayana, ele dá um passo além quando ele fala do vazio, até para que não haja esse medo do mundo, não haja esse medo do samsara. Porque o Theravada muitas vezes identifica o samsara com o mundo. E aí eu faço a pergunta para vocês: o samsara é o mundo? O samsara é o planeta? O samsara é a manifestação? O que é o samsara, exatamente? O que é o samsara, Irenice? Ele é o mundo? Eu acho que essa condição nossa de ficar preso no mundo é o Sim. samsara, O não é o mundo samsara, em si. o Daniel Carvalho perguntou, os renascimentos compulsórios. Sim, esse ciclo, né, é o samsara. A Rita comentou, é o nosso universo. A Ana Celi comentou, é a nossa mente, né? Hum. Então aqui temos várias respostas interessantes. A Carol comentou, é a mente perturbada. O samsara é a nossa mente. Ou melhor, ele não é a nossa mente. O samsara, ele está na nossa mente. É claro que o mundo, o cosmos, ele também tem um processo de manifestação, né? Ele segue ciclos. Nós todos estamos dentro do círculo do tempo. Os cosmos nascem, renascem, eles têm os seus próprios processos de manifestação, de surgimento dos seres, surgimento dos sistemas de mundo, sistemas solares, surgimento dos vários universos. Ok? E isso também é cíclico, do ponto de vista de uma cosmologia budista. O sistema Kala Chakra vai lidar bastante com isso. Kala, ciclo, círculo. Chakra, chakra é círculo e Kala é tempo ou duração, né? E é claro que nesse surgimento tem o surgimento de outros planos mais sutis também. Não só desse nosso plano mais material, mas os vários reinos. Sem forma, do desejo. Mas o samsara, essa condição, ela é. Por isso que eu gosto de pensar em condição, né? Que acho que alguém aqui até comentou. É a condição, é o nosso estado mental de confusão. O que o Mahayana vai enfatizar bastante
é que o sofrimento, a culpa não é da manifestação em si. A culpa não é do mundo. A culpa é da ignorância na nossa mente. A culpa não é nem do desejo, porque antes do desejo tem um eu que deseja. O problema não é o desejo em si, o problema é o eu que deseja. Então, isso é o samsara do ponto de vista mahayana. Então não há por que temer o mundo, se a gente consegue diminuir o poder das perturbações na nossa mente. A gente vai conseguir viver no mundo sem estar no mundo. E essa é a meta do Mahayana. Afinal, foi inclusive um guru Mahayana que disse isso. Não, não foi, né? Poderia ter sido. Mas essa é a grande meta do Mahayana. Estar no mundo sem ser do mundo. Não é parar o renascimento, mas é renascer porque eu sou um ser dotado de compaixão. Porque eu reconheço a interdependência. Eu reconheço que eu faço parte do todo. Então eu tenho que auxiliar os outros seres. Então, voluntariamente, é a minha vontade. É o renascer de acordo com a sua vontade, né? Impelido por bodhicitta, porque isso se torna algo natural. Mas o medo ele é um klesha, o medo é uma perturbação, é um vício. E o medo ele é um perigo. Se a gente tem medo do caminho, a gente não avança. Se a gente tem medo de buscar um outro modo de vida, a gente não avança. Muita gente tem medo de meditar, por exemplo, né? Isso é muito comum. Se a gente tem medo de meditar, a gente não avança. Diga, Erenice. Bruno, me parece que o antídoto do medo é o amor, né? Não é a coragem, não é o oposto. Me parece que Uhum. quando não há amor, o medo se instala. Sim, a gente pode pensar nesse Então, sentido, né? Bem aí, é, Mahayana. aí para eu concluir a minha reflexão. Então, se a gente está nessa caminhada e está tentando dia a dia nesse caminho gradual e graduado, não importa a gradação que esteja, mas estamos nesse caminho. Então, não há por que ter medo, porque a tendência é os nossos kleshas irem diminuindo. Não é isso? Exato, Não tem lógica. exato. E qualquer problema que a gente tiver no caminho, teste que a gente tiver que lidar no caminho, é porque estamos preparados para aquilo. Exatamente, e não estamos sozinhos. Isso aí, para mim, Sim. é fundamental, ter essa convicção. E E, esse é um pensamento, né, que a gente tem que ter sobre o karma em geral. Se nós sim, estamos passando por alguma situação na vida e tudo é kármico, é porque essa situação ela emergiu no momento em que nós estamos preparados para lidar com ela. isso. Então, não ter medo, né, ter a coragem, que aqui, dentro do ponto de vista mahayana, vai ter sim a ver com o amor, com a bondade amorosa, com a compaixão, né, mas tem a ver com a perfeição da reta energia também, né, com virya, o entusiasmo. Então, tem muito a ver com virya aqui também essa coragem para suportar os sofrimentos do samsara em prol de todos os seres. E essa é a quarta causa. E é claro que a gente vê, né? E a Silvana falou, mas o medo é presente. E ele é realmente presente, né? Por isso que a gente tem que se preparar mentalmente para situações que podem vir na vida e que vão nos causar medo, né? Em relação à busca espiritual, né? E a gente vê na história de muitos desses personagens que eles tiveram momentos, porque o medo e a dúvida estão muito ligados. Você começa a ter muito medo, a dúvida pode chegar. A raiva também, ela pode surgir se eu estiver com muito medo, né? Se eu me sinto ameaçado, eu posso reagir com raiva, ou eu posso, ou o klesha da dúvida pode me dominar, né? Porque é um klesha ligado à aversão. Então, pensar que, e aqui eu estou falando do ponto de vista budista, né? De prática budista. Tem medos que são saudáveis. Se eu tenho medo de pular da minha janela de um prédio de sexto andar,
Continue cultivando esse medo. Esse é um medo saudável. Mas aqui, do ponto de vista da prática budista, você tem o medo de sair na rua de madrugada, às 4 da manhã, numa cidade grande, continue cultivando esse medo. É um medo saudável. E até também em relação ao que a gente deve resguardar, né, dos assuntos espirituais, inclusive, né, os votos que são feitos. Há todo um cuidado com o resguardo aqui, sabendo que o samsara ele é realmente perigoso. É um bando de gente perturbada junta. Então, ele tem os seus perigos, mas não se deixar abater, né? Não deixar que esse medo cresça a tal ponto que você não faz nada, que você foge do caminho. Então, tomar esse cuidado realmente e ter essa coragem, sabendo que vai ter momentos em que vão ser só flores, mas vai ter momentos em que você vai ter que aguentar os espinhos também. Isso a gente vê nas histórias míticas lendárias de todos os grandes instrutores espirituais, né? A história de Jesus é um grande exemplo. Aquela história de Jesus no deserto e todo o sofrimento que ele passou, e aquilo tem um simbolismo em relação, né? Quando também se fala, São João da Cruz falava na noite escura da alma, que há esses momentos que vão testar a convicção, vão testar a fé da pessoa e estão testando aqui o próprio senso de eu dessa pessoa. É muito fácil falar que o eu é vazio de existência inerente quando a minha vida tá no momento bom. Mas quando não está, né, você conseguir perceber esse vazio, que as coisas não têm essa aparente substancialidade, é muito mais difícil. Então, por isso que a gente deve aproveitar os bons momentos também para a prática espiritual, mas sem abandoná-los nos maus momentos. E essa questão do medo também, a gente vê na história do Buda, na história mítica do Buda Shakyamuni também, como também tem períodos, né, quando de início ele tem medo quando ele se depara com os sofrimentos do mundo. E ele foge do palácio e ele vai chegar a passar por algumas atitudes extremas, né, uns ascetismos extremos que depois ele vai perceber que esses ascetismos não levam para a libertação do samsara, né, de ou se torturar ou fazer jejuns excessivos. E tudo isso também há um componente de medo aqui, né? Aquele medo de continuar no samsara, então eu vou para o extremo de atitudes extremas. Arjuna, muito bem lembrado, a Ismênia lembrou, né? No Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, Arjuna ele não quer ir para a guerra, porque ele tem medo, né? E aí Krishna vai lá e, então, amigo, lembra? Vamos lutar. Vamos lutar, senão não vai ter libertação. Torne-se o mestre dessa carruagem. Então, essa questão do medo, ela é muito interessante, porque é um klesha realmente que ele nos domina de diversas formas possíveis, né? E às vezes de formas muito sutis. E a gente pode associar várias palavras em português com a palavra medo, insegurança, ah, o medo de ser julgado, o medo do que alguém vai, de que alguém vai pensar sobre nós, né? Se a gente começar a praticar esses assuntos, ou começar até a falar desses assuntos. Então, o medo ele acompanha muito o ser humano, acompanha as sociedades. Vivemos numa cultura de medo. E como eu falei, alguns medos, eles são necessários para o nosso resguardo, né? Aqueles medos instintivos. Você não vai para o zoológico, vai abrir a jaula do leão. Mas na via espiritual, a gente não pode ter medo do Dharma, não pode ter medo do caminho, da senda espiritual, porque essa é a senda que liberta. É claro que tudo tem o seu preço. E é claro que o caminho ele é duro e ele é árduo, né? Não é fácil se libertar do samsara. E o preço da libertação do samsara é a própria vida. É realmente direcionar toda a vida para esse caminho. Esse é o grande preço. Mas a gente vai dando pequenos passos. E a partir daquilo que, do ponto em que estamos preparados, né? Porque o caminho ele é sempre gradual. Aí, de novo, também, não pode ter medo, mas também não pode ter uma pressa excessiva, uma ansiedade excessiva, que também está ligada ao medo, né? De que eu quero agora. Como a gente vê no caso
Hoje em dia a gente vê, né, pessoas que buscam iniciações tântricas, buscam despertar a Kundalini, né, porque eu vou me libertar em 5 sessões, vou me libertar nessa vida. E não é assim que as coisas funcionam. Até porque quando a gente força, disso é até saudável ter medo, porque se a gente força determinadas potencialidades dentro de nós, determinados poderes dentro de nós, ativando chakras que não deveriam ser ativados, aí sim o que vai acontecer, as perturbações que ainda não foram curadas, elas se tornam ainda piores, elas se tornam ainda mais fortes. Então, por isso que eu sempre ressalto, né, o que é o Tantra genuíno, o que não é o Tantra genuíno, e também o cuidado que a gente tem em não buscar caminhos que prometem uma iluminação súbita, que prometem atalhos, porque não há atalhos no caminho. E Bodhicitta, então, tem as suas causas e as suas condições. As condições para a geração de bodhicitta são a prática e a intenção. Então, tem que colocar em prática as virtudes, tem que colocar as paramitas em prática. Então, com uma intenção adequada, com essa reta intenção que a gente busca. A prática que conduz a bodhicitta consiste no acúmulo de método. E o método são essas 6 virtudes: dana, a generosidade; shila, harmonia ou ética; kshanti, a paciência; virya, a reta energia, que também pode ser entendida aqui como coragem, né, esse entusiasmo que é corajoso e serve como um antídoto também para o medo; dhyana, a plena atenção, que inclui aí a prática da meditação; e a sabedoria, prajna, né, que justamente é o que vai guiar essas outras paramitas. Então tem que haver esse casamento da compaixão com a sabedoria. A compaixão que no budismo é simbolizada como masculina, né? Esse método, porque é uma ação aqui, né? Essas paramitas, elas são o meu direcionamento às minhas ações no mundo. E esse é o método. E a sabedoria, ela é feminina. A sabedoria, então, é aquela que vai dar luz aos Budas. E a partir dessa união, e é uma união que ocorre dentro de nós, assim como no cristianismo nós temos a câmara nupcial, quando então há o casamento de Cristos e Sofia, há o casamento de Sofia com a centelha divina, quando ela percebe que estava aprisionada. E aqui também a sabedoria ela desperta, e ela desperta então por meio desse casamento com as outras virtudes que vão diminuir o poder do eu e abrir espaço para a sabedoria. E essa é uma união, esse casamento sagrado indissolúvel, ele acontece no nosso coração, né? Não, não acontece do jeito que muitos tantras distorcidos vão dizer, né? Com uma consorte física, e isso vai depender de gênero, né? Vai depender se na vida real a pessoa é casada ou não, com quem ela é casada, com o gênero de com quem ela é casada. Mas o que importa aqui é realmente esse casamento interno que se dá na nossa mente, que se dá no nosso coração. Então, purifique a mente, né? Torne a mente receptiva para que haja esse casamento de método e sabedoria. Purifique a mente e tome refúgio nas 3 joias. Tome refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha espiritual. Não abandone as 3 joias, mesmo que sob risco de vida. Então, não abandonar esse compromisso, né? Mesmo que, mesmo que alguém te ameace. Não pratique mais o Dharma e ultimato. Não faça isso. Não abandone a prática do Dharma, né? Seja como aqueles heréticos que morreram no contexto cristão, mas que não abandonaram aquilo que eles acreditavam. Eu estou brincando aqui, né? Mais ou menos brincando, nem tanto, mas aqui é no sentido de que pense que as 3 joias são, na verdade, aquilo que resgata a sua vida. São aquilo que te leva para a verdadeira vida. Então, não tem por que abandonar as 3 joias. É de novo a questão do medo aqui. Não tenha medo. Não faça com que o medo
te faça abandonar, né? Não deixe que o medo te faça abandonar as três joias. E estude os sutras da perfeição da sabedoria. Estude os sutras Prajnaparamita. Nós já vimos esses sutras, né? E depois podemos voltar a eles também. Até porque tem vários sutras da perfeição da sabedoria e alguns são bem extensos, né? A gente viu aqueles mais curtos, tem o Sutra do Coração, o Sutra, do Diamante e outros também. Arya Maitreya, o Mahayana Sutra Lankara, diz: o desejo de alcançar o completo despertar de um Buda para auxiliar todos os seres. Assim é a bodhicitta intencional. Então, aquele primeiro nível de bodhicitta, que é o que o Atisha recomenda, né? Antes da pessoa iniciar o seu dia, logo que ela acorda, gerar essa intenção na mente, que todos os seres possam alcançar o completo despertar de um Buda. É em prol disso que os bodhisattvas lutam. É em prol disso que eles vão à guerra, né? Como Arjuna foi à guerra no Bhagavad Gita. É para que todos os seres possam alcançar o seu potencial máximo. E no caso do ser humano, esse potencial máximo é o de se tornar um Buda. Bodhicitta é o campo fértil onde crescem as virtudes. Bodhicitta é o ouro imaculado. Bodhicitta é pura e sem misturas. Então, guiado por Bodhicitta, a mente ela vai praticar mais e mais virtudes. Bodhicitta é como esse ouro imaculado. O Shantideva ele fala, é como o elixir que transforma o cobre, o, o metal impuro, no ouro imaculado do corpo de um Buda, no ouro imaculado da veste de um Buda, no ouro imaculado do Dharmakaya. Bodhicitta é pura e sem misturas, né? Não é uma emoção compassiva em que eu possa ter um senso de eu aqui. Eu me compadeço, eu faço coisas boas, mas eu também quero um retorno. Ainda tem algo, né? Um eu que se apega, um eu que chora, um eu que se emociona. Bodhicitta está além de tudo isso. Ela é pura intuição, inclusive, e sem misturas, livre dos kleshas. A Bodhicitta real. Por isso que a Bodhicitta real, realmente ela só vem quando alguém se liberta do samsara, né? Ela só vem quando há esse casamento de Bodhicitta com Prajna, quando há esse casamento do pai Bodhicitta com a mãe sabedoria, o casamento do coração. Em relação à alquimia da mente, em relação ao Lojong, a mente ela não veio de lugar algum e não irá a lugar algum no final. A mente ela é vazia de existência inerente, porque ela também é um produto da manifestação. Ela também é um fenômeno. A mente não reside em lugar algum. Eu não posso dizer onde está a minha mente, né? Eu posso fazer um- uma tomografia da minha cabeça, a mente não estará lá. Posso fazer do meu coração também, já que, em termos budistas, a mente mais sutil, ela está no coração. Mas ainda assim eu não vou ver a mente lá. Ela não reside de fato em lugar algum e não tem cor nem forma. Isso aqui está sendo dito para que a gente não identifique a mente com as coisas do mundo, porque o fluxo mental ele passa de vida após vida, né? Ele não é o corpo que se destrói, se degenera com o tempo, que morre. Ele não tem uma cor, não tem uma forma específica. A mente ela é não surgida desde o início e ela não cessa no final, porque algo que não surge não cessa, no sentido de que ela é vazia de existência separada, vazia de existência inerente. Ela surge na multiplicidade de todas as coisas. E ela surge nessa inter-relação de todas as coisas, em que nada é produzido e nada é destruído de fato. Só há esse grande todo, essa grande teia de inter-relação e causalidade.
A mente é vazia de existência inerente e é da natureza da clara luz. Seu aspecto mais sutil. Ela é intuição. Ela é uma pura cognição de tudo. E deveríamos lembrar disso repetidas vezes. E nada do que está sendo dito aqui é simples, né? E a gente pode debater por horas e horas sobre as coisas que estão sendo ditas aqui. Tem toda uma literatura que vai discorrer sobre a mente de clara luz, sobre o que é essa clara luz, sobre o que é a mente. Toda uma literatura muito interessante. Mas vamos tentar nos conectar intuitivamente com o que está sendo dito aqui. Vamos deixar que haja uma intuição, né, e não tentar criar um esquema a partir daí. E permitir que essa intuição sutil faça a gente perceber que a mente é uma coisa, o eu é outra coisa. Se ela não tem forma, ela não reside em lugar algum, ela é não surgida, ela nem cessa. No final, essa nossa sensação de eu não é a mente. Mas, ao mesmo tempo, a mente também não é a realidade última. Ela é vazia de existência inerente. Há algo devido a ela, né? Ou melhor, ela vive na dependência de causas e condições. Mas, ao mesmo tempo, é da natureza da clara luz, né? Essa pura cognição, esse mecanismo de cognição que surge na manifestação cósmica, que vai se desenvolver de formas diferentes em diferentes seres. É claro que eu posso ir para outras literaturas, né, e pensar que a mente, a escola Jonan vai falar sobre isso. Eu estou tentando não sair estritamente da literatura budista. Então eu vou para a escola Jonan, que veremos em breve aqui. A escola Jonan vai dizer: há uma mente cósmica, há uma mente universal. Todas as coisas derivam dessa mente. Todas as formas derivam dessa mente. Uma inteligência cósmica. E a nossa mente, ela vem daí, né? Ela não surge a partir de si própria. Ela vem daí. E isso está na linguagem da escola Junan, que enfatiza muito o sistema Kalachakra, enfatiza muito a escola Yogacara. A escola Sankhya, uma das darshanas, né, uma das escolas clássicas da Índia, vai dizer que a mente, ela vem de uma mente universal também. Ela vem de Mahat. Então, Chitta é algo que vem, é um produto de Prakriti, é um produto da substância cósmica, que conforme vai se diferenciando por esse mecanismo que vem dessa própria substância cósmica, que é essa mente universal, essa inteligência universal chamada de Mahat, a partir daí vão surgir as mentes individuais, todas interconectadas, todas parte dessa mente universal. A escola Jonan fala algo parecido, né? Vai falar de uma grande mente que contém todas as mentes. Mas a gente não percebe essa grande mente. A gente não percebe essa interligação com essa grande mente. E como todas as mentes estão interligadas, a gente dá uma existência separada, uma existência inerente para elas. A gente acha que a nossa mente, que a mente, essa mente que renasce vida após vida, esse contínuo mental, ele tem uma existência inerente, mas não tem, porque ele também está sujeito ao fluxo da mudança, da causalidade. Ele também faz parte de algo maior, está interligado, interconectado. Então vejam que nem o que tradições ocidentais vão chamar de alma existe de forma separada, porque também está ligado a algo que é maior do que ela. Diga, Erenice. Erenice tá doida aí para falar. Eu, eu me lembrei da Yoga Cara em A Voz do Silêncio. Deixa eu ler, Bruno. É, Claro.
é um aforismo pequenininho, porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Aqui, aqui me parece, Bruno, que essa mente que estamos falando é como se ela fosse esse espelho que refletisse internamente uma parte internamente e outra externamente, e é onde pega essa poeira que são as nossas perturbações. Sim. E, É, e essa mente, essa que pega pó enquanto reflete, ela seria o contínuo mental, esse que perpassa vidas. sim. Mas, Mas por ela outro deveria ser um lado, espelho limpo, né? Se é você limpa esse espelho, ela vai refletir uma outra coisa. refletir, é Ela vai refletir a luz de Alaya. isso, mas na medida em que vamos limpando, vamos tomando consciência dos kleshas que nossa mente está Uhum. habituada e vamos limpando, a tendência é ela um dia refletir essa luz. Sim. Não é assim? Porque essa é a base da existência. Essa é Alaya. Alaya pode ser entendida como sinônimo da palavra, outro termo sânscrito que eu usei, Mahat. É essa Sim, mente universal, consciência universal, como se traduz, né? É o Dharma Dhatu, é essa natureza última das coisas manifestas. Então, a natureza última cósmica, digamos assim, percebendo que a mente é vazia de existência inerente, ela percebe que a existência inerente de fato é alaya. certo. Alaya é a existência inerente, é o verdadeiro. Lá vou eu com os termos sânscritos de novo, né? Svabhava. Svabhava é que pode ser traduzido como existência inerente. Svabhava é alaya, é o Dharmadhatu, é Mahat. Também é desentendido como traduzido como mente universal, como consciência universal, mas que não é essa mente aqui. E por isso que muito dessa literatura vai dizer que não basta só eu aquietar essa mente. Isso é importante. Eu tenho que chegar num ponto de aquietação dessa mente. Mas eu tenho que dar o passo além. Eu tenho que buscar essa sabedoria, que é uma sabedoria que está lá, mas é uma sabedoria que vai refletir essa luz. Sim, Porque mesmo que eu aquiete a mente, ainda tem uma poeira que fica guardada lá dentro. Por isso que eu tenho que buscar o insight, a investigação, a intuição, né? Porque aquietar os pensamentos não é igual a chegar à intuição superior, chegar à dhinana, à gnosis. Para isso eu tenho que fazer digamos assim, dar um salto além, né? Fazer um exercício mental, que é a meditação analítica, né? Eu tenho que, agora que eu aquietei, eu tenho que buscar entender, então, qual é a natureza dos fenômenos, porque agora a mente não está mais tagarilando tanto, e a partir daí buscar essa intuição, né? Eu tô falando da escola Junã, eu tô falando de Alaya, eu tô falando que pode ser também um sinônimo de Atman, né? Tudo que eu tô falando aqui, na verdade, é bem herético em termos de um budismo mais tradicional. Então fica só falando, só dando ahn, essa advertência, né? Porque outras literaturas budistas não vão admitir a existência disso tudo. As literaturas budistas mais tradicionais, elas têm um enfoque da escola madhyamika, elas vão enfocar o vazio de existência inerente. E mesmo muitas interpretações da Yogacara não vão falar dessa alaya, base universal, realidade última. Vão falar mais da mente alaya vidinana, de Tita, essa mente que renasce vida após vida e vão se preocupar com o funcionamento dela, né? Mas a gente tem alguns textos Yogacara que estão disponíveis, que vão dar um passo além. E até nesses textos da Kadampa, né? A gente vê aqui e ali dicas que estão sendo dadas. E depois a escola Junã, que vai ser uma escola que
tá chegando a hora da gente ir para a visão Shenton, né? Então eu já me aguentei e me segurei por muito tempo aqui. Então tá chegando a hora. Mas a questão é justamente perceber essa realidade última. E que nós somos apenas parte dessa realidade, né? E que ela é tudo que existe em termos últimos de fato. E deveremos lembrar disso repetidas vezes. Então estabilize a mente. Conduza a mente para o amor e a compaixão, já que estamos todos interligados. Purifique a mente e permaneça firme. Buscar essa purificação da mente, que tem a ver com a estabilização, tem a ver com todo esse processo, né, da plena atenção, dhyana, e que está ligada também a toda uma conduta de vida que vai propiciar uma mente tranquila, para que o discernimento, prajna, discernimento sabedoria, possa ser devidamente exercitado. Porque uma mente que está poluída, ela vai ter mais dificuldade de discernir de forma adequada, né? Lembrando que a maior das poluições é justamente o senso de separatividade, esse senso arraigado, a ignorância. Purifique a mente e permaneça firme. Não perca o foco na prática da meditação. E esteja continuamente atento a cada momento de pensamento, com atenção plena, com dhyana, que vai incluir a contínua lembrança, né, a contínua lembrança do Dharma, e vai incluir a vigilância também, né, você estar vigilante acerca dos seus pensamentos e das emoções que surgem também. E o Nagarjuna, no texto Bodhicitta Vivarana, que é um texto bem interessante, é um texto do Nagarjuna sobre Bodhicitta, em que ele diz: os seres sencientes, aprisionados no samsara, desde tempos sem início, foram anteriormente os meus pais. Então, buscando, de novo, né, como que eu gero bodhicitta, buscando aquela prática meditativa que a gente vê muito enfatizada na literatura Lojong, né? Você imaginar os seres sencientes como sendo próximos a você, como sendo familiares a você, sejam parentes, amigos, e como eles proporcionaram um grande benefício, é chegado o momento de retribuir, né? Então, pensar dessa forma, pensar que é toda uma grande família, ou pensar que é toda uma amizade aqui entre os seres. No fundo, né, há uma amizade, porque se tudo é interdependente, nós só estamos vivos porque toda essa interdependência coopera para que estejamos vivos. Então eles foram obrigados a sofrer por mim. Agora é adequado fazê-los felizes. Agora é adequado, então, buscar a felicidade dos seres. E no Sutra Prajnaparamita de 8.000 linhas, aqui é uma imagem de Prajnaparamita, da perfeição da sabedoria. Ela é sempre representada no feminino, né? Porque a sabedoria ela é feminina. A intuição ela é sempre representada no feminino, na literatura budista e em outras literaturas também. No gnosticismo, né? Sofia. Então aqui está uma imagem de Prajna Sofia, da sabedoria, aquela que leva para o estado da perfeição. No Sutra da Perfeição da Sabedoria de 8.000 linhas é dito: um bodhisattva, mesmo quando criticado por outros, não fica perturbado mentalmente, não os prejudica e não luta contra eles. Mesmo no caso de matar, ele não se torna hostil. Não sente ódio por nenhum ser senciente. Os bodhisattvas devem produzir firmemente essa disposição. Aqui ele está falando de bodhisattvas no sentido genérico, não só daqueles que já têm um grau elevado, mas alguém que está no caminho Mahayana, gerar essa disposição mental, né? Que nem se alguém tentar te matar, não se torne hostil a essa pessoa, né? Não que não haja o direito da autodefesa, é claro que esse direito existe. Toda vida é preciosa e deve ser preservada do ponto de vista budista. Mas entender que essas pessoas que fazem esses atos maléficos são pessoas que estão aprisionadas.
pelo poder das perturbações. Claro, elas têm a escolha, elas têm a decisão, mas elas nem de perto têm a visão de mundo que um Bodhisattva tem, né? É um eu agindo da sua forma mais vil. E um Bodhisattva, ele deve ir para além desse tipo de atitude, né? Ele não deve cair nesse jogo do samsara, que é um jogo produzido pela ignorância. É um jogo produzido por avidya. E a vidya, se a gente vai também para outras literaturas, a vidya é uma força cósmica, na verdade. A vidya é Maya. Então, a vidya, mas o budismo ele enfatiza muito mais a vidya na nossa mente, né? E como que a nossa mente não sabe lidar com essa multiplicidade, mas essa força cega da multiplicidade que engendra a multiplicidade. Os bodhisattvas devem perceber todos os seres sencientes como mãe, pai, filhos e filhas, né, ou como amigos, enfim. Assim como alguém deseja felicidade para si mesmo, deve aplicar a felicidade a outros seres também. Deve-se libertar do sofrimento todos os seres, sem exceção, sem desistir de nenhum ser senciente, né? Não se deve cultivar uma atitude mental, não se deve ter aquele pensamento de não, tais seres podem se libertar, aqueles não, né? Cair nesse tipo de, não, todos os seres, mesmo que não dê, porque não é toda classe de ser que pode se libertar do samsara, e a gente sabe disso na literatura budista. Os animais, coitados, eles não têm como se libertarem do samsara, a não ser que eles alcancem a vida humana. Então, mas o que que a gente pode fazer pelos animais? Pode tentar tornar a vida deles menos sofrida. Por exemplo, não matando eles para comê-los. Por exemplo, não explorando eles para tirar o leite. Por exemplo, não destruindo, né, não queimando, como a gente está vendo agora o Pantanal sendo queimado. E a primeira coisa que eu pensei é quantos pássaros devem ter morrido. O Pantanal que tem as araras, né, tem quantos animais devem ter morrido nessa queimada gigante, né, que o Cerrado e tudo mais tem as suas queimadas naturais, mas tem essas queimadas que não são naturais, que fogem do controle, né? E sem contar a própria vida vegetal que morre ali também. Então, buscar não matar esses seres, né? Buscar realmente a rimsa, buscar uma postura de inofensibilidade na vida. Então, deve-se libertar do sofrimento todos os seres, sem exceção, sem desistir de nenhum ser senciente. O venerável Aryadeva ensinou: quando ocorre um dano grave, deve-se entender isso como o karma anterior de si mesmo. Então, se alguma coisa ruim acontece na nossa vida, e isso é difícil de entender e é difícil da gente aceitar. Principalmente quando a gente começa a extrapolar, a gente sai da nossa vida e começa a pensar, não, mas e aquela pessoa que passou por tal coisa? E aquela criança que passou por tal coisa? E aquele país que está passando por tal coisa? É o karma. E não que seja ok, porque isso é o karma no samsara, né? E a ideia é se libertar desse processo. Não é ok, mas entender que tudo que a gente sofre é resultado das nossas ações, individuais e coletivas. Enquanto a gente estiver no samsara, infelizmente é isso que acontece. Nós somos escravos, estamos acorrentados por essa lei, porque a gente não vive em harmonia com essa lei, porque as nossas ações elas são corrompidas pelo poder das perturbações. Elas são ações perturbadas em geral, né? Karma negativo, como se traduz muitas vezes, ações não virtuosas. Então, deve-se buscar a purificação de tudo isso e a libertação desse processo. Por isso que o Dharma é a suprema medicina, é o supremo antídoto. O Dharma em suas várias roupagens, aqui, nem usando o Dharma só no sentido budista, mas em suas várias roupagens. Qualquer um desses caminhos que levam para a libertação do samsara, que levam de fato, né, que sejam caminhos idôneos,
todos eles, então, servem a esse propósito, né, de realmente acabar com essas injustiças que a gente vê no mundo, do ponto de vista humano, né, que são injustiças, mas que ocorrem na dependência do karma, que ocorrem na dependência dessa lei, porque são ações que ocorreram devido ao poder das perturbações. E a gente pensar isso em relação à nossa vida, né? E aí, de novo, vem aquela questão do medo, vem a questão da dúvida, porque vai ter momentos que o karma realmente vai nos testar, e principalmente se a gente busca uma vida contemplativa, uma vida meditativa, se a pessoa se atrai pela via mística, se a pessoa se atrai por esse caminho, então realmente ela vai ter testes. A própria mente vai testá-la, mas a própria vida vai testá-la. Porque muitas vezes esse processo ele provoca o karma. Esse processo você apertou um botão e você disponibilizou a enfrentar estados mentais, perturbações que antes você não estava disposto a enfrentar. Então, essas perturbações agora, elas vão se preparar para a batalha e você tem que se preparar para a batalha também. Como a Ismênia tinha dado o exemplo aqui do Arjuna, né? Arjuna não vai poder ter medo, ele vai ter que ir para a guerra. Ashwagosha, um indiano muito interessante, lá do contexto dos inícios do Mahayana, se eu não me engano, ele ele até escreveu, né? Ele foi um poeta e ele escreveu textos sobre a vida do Buda, textos poéticos bem bonitos. O Buda Carita, né? As ações do Buda. Depois eu tô até pensando em pegar algumas passagens para a gente ver aqui em algum momento, né? Ou talvez colocar no canal do YouTube. Então, o Ashwagosha, ele diz: assim como uma mãe sente angústia por um filho atormentado por uma doença, da mesma forma, o amor de um bodhisattva, ele existe especialmente para aqueles que estão numa condição inferior, né? Então, os bodhisattvas, eles não estão preocupados, eles não estão sentindo compaixão pelo Buda. O Buda não precisa de compaixão, mas eles sentem compaixão por todos aqueles que estão no samsara, por todos aqueles que sofrem no samsara. Isso também é como a gente deve pensar em relação à questão do karma, né? Porque muitas vezes as pessoas distorcem a ideia de karma para aquela coisa de, se é o karma de tal país, se é o karma de tal povo, e a gente nem tem como julgar isso, porque não somos seres iluminados para conseguir ver todo esse encadeamento de causas e condições, né? Só um bodhisattva avançado e só um Buda que pode ver esse processo completo realmente, que pode dizer que tal coisa aconteceu porque as suas causas foram geradas em tal momento. Exatamente, Silvana. A gente não pode confundir karma com castigo. Karma é ação e consequência, ok, mas não é castigo. E a gente não pode se alegrar e ter prazer com o castigo alheio, né? Já pensa errado, já acha que é castigo e ainda solta um bem feito, ou pensa um bem feito. Ou então acha que nada deve ser feito, porque, né, não é o karma, eu não posso fazer nada. Aquelas pessoas fizeram por merecer, né? Isso é o poder da ignorância. Isso é o nosso eu que está, no fundo, gostando de ver aquele sofrimento. Que está se colocando numa posição, inclusive, de superioridade, se achando melhor que o outro. Essa não é uma atitude budista e muito menos mahayana, né? Se o eu é vazio de existência inerente, quando o outro sofre, a gente tem que sofrer junto, né? Mas não sofrer de um jeito que a gente fique paralisado, mas como esse exemplo aqui, né? Como um pai sofre pelos seus filhos, como alguém sofre pelo seu irmão, como alguém sofre por um amigo. Essa é a atitude a ser cultivada quando a gente percebe o sofrimento ao nosso redor, as coisas ruins acontecendo e sabendo que há um modo, né? Tentando gerar a convicção, a fé em nós de que é possível acabar com isso. É possível se libertar desse processo. E quem sabe ainda ajudar os outros. Essa é a proposta do Mahayana. Eu vou dar uma lida no chat agora. Aqui, deixa eu ver, né? Que acho que eu não vi todas as mensagens. Então,
A Rita fez um comentário, né? A nossa mente é algo suposto individual, né? Supostamente individual, que responde a um coletivo com o qual temos que lidar, com compaixão, para trazer algum processo geral. Exatamente, Rita, né? Os nossos pensamentos, já que no fundo todas as mentes estão interligadas, né? Há uma interligação sutil entre todos nós, porque todos nós viemos da grande mente, então é muito necessário que a gente tenha realmente tenha pensamentos elevados, né? E tente auxiliar, tente tornar o campo mental mais sutil. Até porque os pensamentos, eles são vivos, né? Os pensamentos, não é à toa que há práticas budistas que, inclusive, visam dar vida aos pensamentos de fato, né? Práticas mágicas do budismo Vajrayana. Mas os pensamentos, eles são formas vivas. Conforme a gente vai gerando aquele tom vibratório, aquilo vai ganhando vida e vai afetando as pessoas, né? O budismo esotérico fala muito disso, né? E depois outras literaturas, a literatura ocultista, teosófica, fala bastante disso também. O samsara é uma prisão, né? Então a ideia é tentar sair, se desagrilhoar, se libertar das correntes. Gita comentou, vivemos um grande período de grandes tristezas por vidas perdidas, sim. E hoje é tudo televisionado, né? As tragédias são televisionadas, estão na internet. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não, a gente não fique dessensibilizado, para que a gente não perca a nossa sensibilidade. Porque é tanta imagem que as pessoas, até com um mecanismo de sobrevivência, elas se dessensibilizam e aquilo já não as toca mais. E elas pensam, não, o mundo é mundo e é isso, né? Não quero saber mais disso na minha vida. E a Erenice comentou, nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos também ao mesmo tempo, né? Depende de como a gente de como a gente percebe. Num nível estamos sozinhos, né? Em relação ao nosso próprio karma, nossa responsabilidade com o nosso destino, com a Bruno, nossa vida espiritual, estamos sozinhos. Diga. eu errei na digitação, não Ah, é tá. nós, é não. Quando você falou que o amor de Sim. um bodhisattva, ele se Ah, direciona é. Aí não para Buda, estamos. mas para os seres inferiores. Então, Não estamos tendo sozinhos. convicção disso, a gente nunca vai se sentir só. Exatamente. Não vai ter medo do Exatamente. caminho. E não afundar na tristeza, né? Sempre buscar um meio termo. Sim, sempre buscar uma moderação nos nossos estados mentais, né? Não cair nem numa euforia, uma euforia maluca, né? E nem cair na tristeza, na depressão, né? Evitar esses extremos da ansiedade, da depressão.